Fala pessoal, tudo bem? Diego Cruz para mais um podcast aqui no Estúdio 304. Como que vocês estão? Olha, nós estamos maravilhosamente bem aqui, porque hoje nós temos convidados excelentes e que você vai ficar aí bem instigado, digamos assim. Mas antes da gente dar continuidade, eu quero dar aquele recado básico para você. Se você quer gravar seu conteúdo para suas redes sociais, de repente gravar um conteúdo para vender seu curso na internet, o Estúdio 304 está aqui pronto para te receber. Nós temos uma equipe técnica preparada para fazer suas artes, para fazer sua thumbnail, para fazer também os seus cortes para as redes sociais e para fazer a sua transmissão, a sua gravação. Então você só tem o trabalho de sentar aqui, entrevistar o seu convidado ou apresentar o seu conteúdo. E então vem para o Estúdio 304. E hoje nós estamos com a pastora Edna e o pastor Daniel Cardoso, que são psicanalistas e vai falar sobre o trabalho deles dentro da igreja com os cristãos, falando de sexualidade. Eles que estão se formando nessa área, vai falar tudo o que rola dentro dessa área pra gente. Tudo bem, pastores? Olá, Diego, tudo bem? Graças a Deus, é um prazer inenarrável estar aqui no Estúdio Podcast participando dessa programação. Oi, Diego, tudo bem? Olá, toda a audiência aí do 304, um prazer estar aqui. E a gente vai falar um pouquinho do nosso tema, né? É um tema que não é muito abordado, né, no nosso meio, mas tem muita coisa aí para poder falar, né? Exatamente. Fala aí, os dois são psicanalistas? Como que funciona? Sim, nós dois somos psicanalistas e fazendo uma pós-graduação em sexualidade humana, né? E a gente faz esse trabalho pela internet aí. Nós temos, na verdade, temos um ministério no YouTube, nas redes sociais, que 90% do nosso trabalho é nas redes sociais. Qual o canal lá do YouTube? Socorre-me. Socorre.me. O domínio.me. Socorre-me. É no YouTube, né? No YouTube. Então, ó, pessoal, já se inscreve lá, já segue lá, que vocês vão aí aprender bastante coisa. E como que é trabalhar com isso daí, né, dentro da igreja? Então vamos falar sobre o tema primeiro, né? Pornografia, né? O que a gente abrange mais, né? No caso... Na verdade, a gente ajuda cristãos na luta contra o pecado sexual, sobretudo pornografia, masturbação e afins. Mas os mais que as pessoas pedem ajuda é a pornografia e a masturbação. Na psicanálise também... ela traz só essa parte do pecado, da parte religiosa, ou ela trata também da parte fisiológica das pessoas? Então, e mental, né? Na verdade, a psicanálise nem trata essa parte religiosa, né? Como que a gente conseguiu... Proibido, né? Proibido. Na verdade, por que a gente foi estudar psicanálise, né? É legal a gente falar sobre isso. Como a gente já estava atuando nessa área, e depois nós vamos falar um pouco mais aprofundar um pouco mais sobre a pornografia, o pastor Daniel sempre fala, nós tratamos a parte do pecado sexual. Eu já foco logo bem na pornografia, né? Porque é o pedido maior, né? Tanto para os homens quanto para as mulheres. E quando nós fomos estudar a psicanálise, porque a gente entendeu, a gente sempre fala isso, né? É algo que vem da raiz, tem que tratar a raiz para ter a cura na pornografia. E aí um dia a gente falou, vamos estudar então sobre psicanálise, né? Para poder estudar da onde vem, né? A pessoa traz um trauma, por que ela fica aprisionada e algo que não consegue vencer. E a psicanálise, ela vem tratando as emoções, ela trata traumas, ela trata o inconsciente da pessoa. É algo que a pessoa ela viveu lá no passado, às vezes no útero da mãe, e ali ela carrega aquilo, então ela tem traumas ali, rejeição, sentimentos que ela vai direcionar para um vício. E aí nós entendemos que o quê? No nosso caso aqui, maior, o direcionamento é para pornografia. E o interessante, Diego, que o próprio Freud, os estudos dele, acredito que 80% foi na questão da sexualidade. Por isso que nós fizemos um link, entendeu? E acaba que... a gente fala que não pode falar, mas a gente acaba falando, não tem como. Depois que nós estudamos sobre psicanálise, nós entendemos que Freud, ele como um ateu, mas com família de judeu, ele foi lá em Tiago 5,16. Não tem como. Que a cura, Deus ele perdoa, mas a cura vem ao confessar. Então, a psicanálise é o quê? A cura ao falar. Nada difere de Tiago 5,16. Por isso que nós fizemos esse link. Entendeu? E como é recebido esse trabalho de vocês pela igreja, pelas pessoas? O
trabalho da psicanálise ou o trabalho da sexualidade? Da sexualidade. Ainda está engatinhando. Tem várias frentes, vários ministérios, Diego, que trabalham especificamente com isso, mas não é o ideal ainda. São pouquíssimos ministérios que trabalham exclusivamente nessa área. Por quê? Tabus no nosso meio. Diversos tabus, diversas objeções para não trabalhar esse tema, mas é um tema atual. A gente sempre fala, Diego, que a Bíblia grita a sexualidade. Se você for ler de Gênesis e Apocalipse, fala muito sobre sexualidade. Deus criou o homem para se procriar. Exatamente. E eu sempre falo isso. Veio um presbítero e entrou em contato com o nosso, pelo WhatsApp, na verdade, falou: pastor, o único momento que Deus aceita o pecado é na hora da relação sexual. Eu falei: meu Deus, não fala uma heresia dessa. Sendo que Deus criou o sexo. Deus criou o sexo, algo com objetivos bem comuns, para a procriação, para o prazer. Sim, Deus criou o sexo não só para procriação, Deus criou para o prazer. O inimigo veio lá e distorceu o sexo. Eu falo que o inimigo nunca criou nada. Ele pega tudo que Deus criou e distorce. E aí causa essa confusão toda. Inclusive a palavra também vai dizer que Deus, ele também criou o desejo, né? Portanto, lá em Gênesis 3 a gente vê, né, Deus falando para Eva: o seu desejo será para o seu marido. Então, se o sexo também fosse criado só apenas para uma procriação, lá em Cantares 7 a gente não viria Salomão descrevendo ali uma cena de amor com a amada dele, né? Porque ele faz essa citação, né, de desejar a esposa dele ali. Só que no nosso meio cristão, isso por ser um tabu de falar, antigamente tinha um tabu por falar em sexo, agora isso eu acho que está quebrando um pouquinho para falar sobre sexo. Né? Tá isso. Mas o que eu achei impressionante é que quando a gente fala sobre o pecado da pornografia, eu vejo que é ainda mais tabu do que falar sobre sexo na igreja. Sim. Sabe? Porque o sexo, quando está se falando, olha, vai ter uma palestra para falar sobre sexualidade, né? A gente vê aí no Instagram várias pessoas falando sobre o tema, agora tem várias sexólogas, mas não está indo de frente com o pecado, mas está falando sobre a parte do sexo, a parte do desejo. Fazer sexo e tal, entre outras coisas. De se conhecer o corpo, né? Isso no meio cristão que eu estou dizendo. E aí, quando a gente entra com essa parte de ir de frente, bater de frente ali sobre o pecado, eu percebo que tem um tabu maior. Uma resistência maior, né? Tem uma passagem na Bíblia que, se eu salvo engano, vocês devem saber melhor que eu, que Deus está junto com os homens e os anjos cometem atos sexuais com as filhas dos homens, mas aí o que me chama a atenção nessa passagem, que eu não sei descrever certo, direitinho assim, mas fala que o que chateou Deus foi a forma que eles faziam. Como se estivesse banalizando o sexo. Essa passagem é lá de... esqueci agora. Então, tá tem... Mas no contexto geral, o que eu quis dizer é que, tipo assim, a parte, é isso que vocês estão falando. O sexo em si, ele não entra como um pecado, mas a forma que você trata o sexo. Sim, exatamente. Porque, assim, é uma forma corrompida, né? A pornografia. Então, assim, eu lembro que hoje mesmo eu estava respondendo uma pergunta de uma pessoa que entrou no canal e falou: nossa, o jeito que você fala que a pessoa não pode ter uma fantasia, não pode ter um fetiche, isso se torna uma opressão. Então, assim, para o nosso meio cristão, não é que a gente não pode desejar o meu cônjuge. Deus foi muito claro, ele criou o sexo para dentro do casamento, para o matrimônio. E ali ele não colocou restrições que eu não posso desejar meu marido. Pelo contrário, ele foi muito claro em Gênesis 3, né? O seu desejo, Eva, será para o seu marido. Então tem uma palavra aí, desejo, né? E nós vemos, como eu falei aqui em Cantares 7, que Salomão, ele está desejando a amada dele. Eu costumo até brincar que ele está ali desbravando a terra, que é o corpo da amada dele. Então a pornografia, ela corrompe tudo isso, né? Então as pessoas pensam que a pornografia é algo que dá o prazer, mas na verdade ela vai oferecer um prazer ali ilusório e depois tem as consequências. Eu sempre falo, Diego, no caso da pornografia, que ela é uma fake news. Ela promete, mas não entrega.
E a pessoa fica naquela busca incessante de receber algo que nunca vai ser entregue. Por isso vem a frustração. E aí entre desejo e prazer. Então, você sente o desejo do prazer chegar no ápice, só que não vai chegar. Eu sempre dou exemplo da mulher samaritana, lá em João 4, que ela estava no 5º marido. E esse último não era dela. Jesus encontrou com ela. Então era como se a mulher samaritana estivesse em poços, procurando preencher aquele prazer que aquele prazer não saciava ela. É como a pornografia. Então é como eu buscasse em poços preencher esse vazio que nunca vai ser preenchido. E aí ela tem encontro com Jesus, que somente a fonte da água da vida que vai verdadeiramente saciá-la. Foi quando ela teve aquele encontro com Jesus. E eu sempre falo, Diego, que esse prazer foi perdido lá no Éden, antes da queda. O homem era para viver em harmonia, com Adão e Eva lá e tal, mas o pecado veio tirar, separar nós de Deus. E aí, como eu encontro esse prazer? Eu não encontro em coisas, no dinheiro, no sexo, não encontro. Eu só vou encontrar mesmo em Jesus. Qual a pergunta? Eu queria que vocês respondessem separadamente, porque a gente sabe que o homem tem mais intimidade com o homem para falar das coisas do homem e a mulher da mulher, né? Qual é a pergunta que vocês mais recebem referente à sexualidade? As mulheres, vai lá. Primeiro as mulheres. É um tema bem abrangente, né? Mas vou falar na parte da pornografia, né? As mulheres, quando eu recebo, elas me dizem assim, tenho medo de nunca conseguir vencer isso. Como que eu vou fazer? Né? E outra, na verdade não se torna uma pergunta, né? É mais um comentário, né? Por exemplo, outra questão aqui que me veio à mente agora, a mulher, ela sempre fala assim, olha, devido à pornografia, eu não consigo confiar em ninguém, não ter mais relacionamento. Eu não desejo estar num relacionamento. Mas a mulher também vê pornografia ou só homem? Essa é uma pergunta interessante. A mulher vê pornografia. Nós temos uma estatística aí que 33% das mulheres acessa pornografia semanalmente. Então, assim, a gente fez um cálculo e nas nossas redes sociais, tanto Instagram, YouTube, e ali tinha em torno, claro, esses 33%, ele está incluso mulheres cristãs e mulheres que ainda não conhecem ao Senhor. Mas o que, de acordo com esse número que a gente teve na época, eu falei, bom, se são 33%, significa que a metade dessas mulheres cristãs são cristãs que estão nessa porcentagem. E isso é assustador, de acordo com o número que a gente teve, de acordo com as redes sociais. Então, assim, as mulheres veem pornografia e é um assunto que não se fala. Por quê? Porque antigamente se pensava que era somente o homem que tinha acesso, né? E aí, o que é interessante, depois eu vou falar um pouquinho mais dessa parte, mas assim, a mulher, ela não consegue mais confiar, entrar num relacionamento, e muitas que começaram desde a infância, e o que eu mais ouço, eu não consigo, eu tenho 23 anos, 24 anos, 30 anos, eu não me casei, não tenho um relacionamento porque eu não consigo confiar. Porque existe um hormônio que ele é gerado no nosso corpo, que chama ocitocina, que é o hormônio da cumplicidade, né? De eu confiar, da confiança, do amor, do afeto, e tudo isso vai se perdendo. A pessoa, ela se torna tão insensível que ela não deseja mais ter um relacionamento, ela não sente vontade de ter uma pessoa. Então, as mulheres, cada vez mais vai crescendo esse número. Né? Então, isso é muito preocupante. A mulher, o primeiro comentário dela, eu me torno insensível, eu estou insensível, eu não consigo gostar de alguém. E depois... Você acha que é por causa disso que tem aumentado também a questão das lésbicas? Porque você vê muita mulher agora com mulher, não quer relacionamento com homem, mesmo confessando que gosta de homem, mas prefere ficar com a mulher. Olha, não tenho assim dados que comprovam isso, mas eu tenho relatos de mulheres que me procuram dizendo, através da pornografia, eu comecei a me interessar por mulheres. Isso, mulheres cristãs e mulheres não cristãs, porque eu atendo tanto mulheres cristãs evangélicas quanto mulheres cristãs católicas.
Então, assim, já tive relatos delas. Não estou confirmando aqui, porque eu não peguei uma estatística sobre isso. Mas uma que já estava aí caminhando com Jesus há muitos anos, inclusive casada, ela falou, olha, entrei no site por curiosidade para ter algo diferente com o meu marido. Estou falando de mulheres cristãs agora. E, de repente, eu fui olhar um site de mulheres com mulheres lésbicas. Aí eu perguntei, mas por quê? Se você queria aprender algo diferente para fazer com o seu marido, mas por que você procurou? Ela falou, porque é um ato mais de carinho, de amor. E aquilo me assustou. Porque se eu conheço a palavra, se eu estou caminhando com Jesus, né? Se a Bíblia, ela me mostra tudo, porque as pessoas, quando ela tem essa mente fechada, que a Bíblia, ela te dá um relacionamento que é só para uma procriação, não, Deus, ele não faria só isso, só procriar, não. O Senhor, quando ele prepara um casamento, um homem, uma mulher, é para que juntos eles sejam completos, sabe? É para que eu não venha desejar lá fora. Então, o meu desejo, ele vai ser pro meu marido. Então, quando a pessoa ela começa a pensar nisso, eu tô casando, mas eu vou fazer um sexo aqui, é só para procriação, tá errado. Sabe? Então, assim, hoje, se a gente não começar a abrir a mente do povo, vai continuar acontecendo isso. Porque isso foi um ensino lá atrás, a criação lá atrás, porque não teve o entendimento da palavra. E mulheres não cristãs, ou mulheres cristãs que não são evangélicas, me falaram a mesma coisa. Olha, eu nunca me interessei por mulheres, mas de repente, por eu ver um filme de pornografia e virem mulheres falando pra mim que o ato com a mulher é mais carinhoso, com mais afeto, eu acabei entrando por curiosidade e agora eu me sinto atraída. Eu vejo uma mulher passando na rua e me sinto atraída. E aí, pastor? Qual é a pergunta que você mais recebe? Só complementando essa questão aí da homossexualidade, que hoje está complicado falar sobre isso, né? Hoje, se falar sobre isso, você é cancelado. Né? Mas, enfim, nós temos que falar a verdade está acima de tudo, né? Nessa questão, não tem dados científicos, né? Na verdade, pesquisas que comprovam isso. Mas nós podemos pegar algumas pesquisas científicas que comprovam o quê? Que comprovam a questão da tolerância. O que é a tolerância? Então, quando você... vou pegar o caso da dependência química, tá? A dependência química, a pessoa começa nas drogas lícitas, cigarro, depois vai para o álcool, depois vai para maconha, né? Não dá mais brisa e tal, vai para cocaína. O último estágio é o quê? É o crack, não é isso? Basicamente seria isso é tolerância. Então eu preciso de quantidades a mais para atingir aquele resultado esperado, coisa que eu não vou conseguir. Na verdade, vou só aumentar a dose, mas não vou conseguir. Trazendo isso para o nosso caso, de novo, nós não temos pesquisas aqui, nós temos pesquisas empíricas da qual nós falamos, que são os resultados, as experiências que a gente tem com os nossos aconselhados, com a nossa audiência. Por exemplo, Diego, vê um menino de 15 anos, aos 11 anos, ele começou a ver pornografia homossexual. Ele relatou que aos 15 anos, a mente dele estava completamente desorientada. Ele não sabia se é homossexual, ele não sabia se é heterossexual. Por quê? É comprovado cientificamente que o nosso cérebro não sabe identificar o que é online e o que é offline. Para o nosso cérebro tudo é a mesma coisa. Ou seja, de tanto eu ver aquele conteúdo, eu vou querer colocar em prática. Você entendeu, então? Então, seria uma porta de entrada, então. A pornografia seria uma porta de entrada. Voltando à pergunta lá, o que os homens mais perguntam? Eles chegam e falam, como eu consigo parar com isso? Porque muitos, inclusive eu, que já fui dependente químico, parar com as drogas foi fácil. Agora, com a pornografia, foi algo, mesmo na igreja, mesmo fazendo a obra, foi algo muito difícil. Então, a principal pergunta é, como eu consigo parar com isso? Eu já fiz de tudo, já subi monte, já desci monte, já fiz campanha, fiz o que era possível e não consigo parar com isso. Essa é a pergunta principal que eles chegam pedindo ajuda, na verdade, pedindo socorro. E qual é a resposta que tem para isso? Na verdade, a gente fala que tem um processo, né? Não tem uma varinha de condão que... Gente, eu sempre falo que Jesus,
quando ele esteve na terra, o ministério dele não era fazer milagres, era levar o evangelho. No meio do caminho tinha um milagre. O que isso nos ensina? Que o milagre é um processo, o milagre é uma exceção. Só que muitos querem viver de milagres, não querem passar pelo processo. Imagine, Diego, um homem X, ele começou com a pornografia aos 9 anos, por exemplo, ficou com a pornografia até os 30 anos, mais de 20 anos, vamos colocar em média 20 anos de pornografia. Ele chega para o tratamento e quer que Deus faça um milagre nele. Ele quer que de uma hora para outra a gente ore por ele e que tudo que ele consumiu, um passo de mágica. Deus pode fazer isso? Pode. Mas lembra, o milagre é exceção. A regra é o processo. E o processo, nós temos várias ferramentas no nosso ministério que vai ajudar. É como se fosse uma guerra. Nós estamos numa guerra. E numa guerra, nós não temos um exército de um homem só. São vários soldados. Num exército, não tem só uma arma, né? São várias ferramentas, na verdade, um arsenal. Então, o nosso ministério quer munir vocês com essas diversas ferramentas, diversas armas para vencer a pornografia. Ou seja, não é uma arma isolada, entendeu? Agora a gente tem alguns pastores que viralizaram aí, respondendo perguntas bem polêmicas, né? E aí, já perguntaram para vocês, por exemplo, sexo oral é pecado? Isso é... Já várias, né? Até nas palestras que a gente faz para casamentos, né? Seminários, tudo, né? Sempre pergunta. Vão até mais profundo, viu? Nas perguntas. Não só nessa. Porque sexo anal ainda a gente tem algum relato na Bíblia, mas sexo oral não temos relatos. Na verdade, tem coisas que a Bíblia ela não vai ser explícita. Por exemplo, está escrito na Bíblia que pedofilia é pecado? Está escrito? Não está. Mas a gente sabe que é pecado. Mas José tinha 53 anos e Maria 13. Seria pedofilia hoje. Mas aí no caso, sim, mas são outras culturas, né? No caso aí, era consensual, era cultural. Então, mas hoje mesmo consensual, se a mãe permitir a filha de menor ter relações com um outro de maior, inclusive a mãe responde criminalmente. Sim, hoje... Essa é a cultura daqui, no caso, né? É a cultura. Naquela época, a cultura é completamente diferente. Então, o que eu estou querendo dizer são coisas que tem na Bíblia que ela não vai falar diretamente. Por exemplo, sexo oral, não está escrito. A gente tem algumas, né? Indiretamente lá, quando a minha esposa, que é especialista em cantares. Estou aqui pegando já. Quando Salomão fala, né, do vinho que derrama, aquilo lhe dá um direcionamento que aquilo ali seria um sexo oral, não é isso? Porque se você analisar Cantares 7, o que ele vai dizendo? Ele vai subindo a partir dos pés dela, né? Ele fala dos pés, depois ele fala das coxas dela, como são formosas. Em seguida ele fala que o seu umbigo é como uma taça de vinho, né? E assim, alguns teólogos dizem que esse umbigo é a vagina da mulher, né? Então, assim, eu não vou falar aqui claramente porque eu não fiz teologia, mas assim, eu sempre tive esse entendimento, de acordo que quando você vai lendo Cantares 7, ele vai subindo passo a passo. Por que ele pularia essa parte do corpo da mulher? Não faz sentido, né? Então, mas eu sempre costumo dizer o quê? Nas nossas palestras, a gente sempre responde para a pessoa o quê? É consensual? Né? O seu marido quer, você concorda? Né? Você se sente em paz com isso? Então eu não vejo o problema. Tem alguns pré-requisitos. É consensual? Ok. Tem um chique, né? Vai lá. É consensual? Tá bom para ambas as partes? Ok. Segundo, tá te constrangendo ali o Espírito Santo? Nenhum dos dois? Ok. E aí vai, se for ali feito, tá sendo para glorificar o Senhor,
eu vejo que não é problema. Agora, a questão do sexo anal, Diego, já é mais complicado, porque aí envolve, nós fizemos até um podcast com uma fisioterapeuta pélvica, Isso. que ela relatou que o próprio sexo anal pode a pessoa vir a óbito. Por quê? Porque no ânus tem lá a questão das fezes e tal, e se entrar em contato, né, com o sangue, dá uma infecção generalizada. Então até pegar uma questão teológica, espiritual, trazer para uma questão fisiológica, né? Sexo anal, ela relatou que pode chegar a óbito. É mesmo? Pode chegar. Então, são essas questões que não é uma resposta pronta, entendeu? É pecado, não é? Vai depender dos dois. Né? Tem algumas visões de algumas igrejas, fala que o sexo oral é pecado porque a boca é usada para adorar o Senhor. Adorar o Senhor. Né? Você vê que tem várias visões, né? Tem várias doutrinas que umas vão, não, isso é pecado, isso não é, mas e o beijo? Né? O beijo também está ali, enfim. Né? Então, a nossa direção é consensual, não está fazendo mal nenhum para o outro. Você está sentindo paz? Amém. Isso é de algo muito de foro íntimo, né? Entre o casal. Porque muitos querem, Diego, só uma assinatura. O pastor Daniel falou que sexo anal pode fazer. Aí, o pastor Daniel que falou, não, eu não estou falando nada. É muito de foro íntimo do casal. Então, a gente tem algumas direções, né, para dar, mas isso fica do casal tomar a decisão. A gente traz os dois lados da moeda, entendeu? Seria mais ou menos. Qual o caso mais difícil que vocês pegaram, assim, falando de sexualidade? Já pegaram um casal, assim, com problemas na sexualidade? Já, vários. Toda semana chegam casos para nós, pelo WhatsApp, né, pelas nossas redes sociais, relatando assim, coisas absurdas. Por exemplo, teve um pastor de uma denominação X, de um estado Y, que ele é soro positivo, né? E aí ele casou com a esposa dele e ela queria ter um filho. Ele falou, sou soro positivo. Ela falou, não tem problema nenhum, eu quero um filho. Aí ela foi, eles tiveram relação, ela pegou o soro positivo, né? Beleza, tal, meu filho nasceu. E aí, por que eu estou falando do soro positivo? Vocês vão entender no final. Ele começou a viver a vida dupla. Como? Na homossexualidade, na heterossexualidade, na bissexualidade. Ele relatou que teve uma semana antes de eu falar com ele foi para esses banheiros de pegação, banheiros públicos que eles se encontram pela internet e chega lá, faz, né, tem relação dentro desses banheiros públicos. E ele relatou que a semana anterior que eu falei com ele fez de tudo. Né? E no domingo ele foi pregar na igreja. E na segunda-feira recebeu várias mensagens falando que ele, pastor, o senhor foi muito usado, falou comigo. E por que ele entrou em contato? Que ele se sentia um hipócrita, ele se sentia sujo. E mesmo assim Deus estava usando ele. Por que eu falei do soro positivo? Porque ele relatou, nossa, eu sou o pior homem da face da terra, porque a minha esposa confiou em mim, chegou ao ponto de pegar soro positivo, gostando de mim, me amando, e eu estou fazendo isso com ela. Não é justo isso. Então, essa é uma das situações emblemáticas que a gente pega. No caso das mulheres. No caso das mulheres, foi uma pastora que eu recebi. Ela, inclusive, ela via filme lésbica com lésbicas, né? E ela começou a ter um relacionamento virtual com uma lésbica também, casada. E aí, no caso,
o negócio para ela foi tão profundo, nós ficamos acompanhando ela 2 anos, só que ela não conseguia abrir isso pro marido dela. E cada vez mais ela se sentia atraída por essa mulher. E aí o que aconteceu? Com o tempo, foi um momento assim que ela já estava passando pelo aconselhamento, estava sendo acompanhada. Foi um momento, eu falo que aquilo ali foi assim, o próprio agir de Deus, que Deus num final de ano constrangeu ela ficou sozinha na casa dela, e aí o Senhor, ela falou que ela passou uma luta espiritual muito grande, era como se ela estivesse sendo levada pro inferno, e ali Deus restaurou ela, e foi uma coisa assim muito tremenda, ela contando nessa parte, foi assustador para ela, mas eu vi a mão de Deus atuando, que ela falou, eu não quero mais viver isso, só que ela estava tendo já um relacionamento virtual, e ela não conseguia abrir, e ela falava de divórcio já, que ela não queria mais estar com o marido dela. E aí, nesse momento que ela decidiu, não quero mais, eu não quero mais ver isso daqui, aí excluiu a menina do WhatsApp, excluiu as redes sociais e começou a caminhar com o Senhor. E aí ela falou, olha, eu não vou mais adicionar essa menina. E foi um tempo assim, e graças a Deus, hoje ela tá vivendo em liberdade, o casamento restaurado, isso que pra gente é mais satisfatório, sabe? Por mais que você fique ali meses acompanhando, que nem nesse caso foram 2 anos acompanhando, mas hoje ver a pessoa bem no ministério dela, junto com o marido dela, sabe? Os dois caminhando juntos, e pra você ver como que é a mentira mesmo do inimigo na mente, porque ela nunca tinha tido um relacionamento homossexual, e aí por esse vídeo que ela assistiu, ela começou a se sentir atraída por uma mulher, e uma mulher que se dizia cristã falou que ia ajudar ela e começou a ir estimulando ela e investindo nela. E aí foi quando ela abriu, ela falou, eu tenho um problema na homossexualidade, eu já me converti, mas ainda tenho, e começou. E foram várias investidas, que as duas tinham recaídas virtuais juntas, assistindo filmes pornô, na masturbação juntas. Então aí chegou um momento que ela teve ali uma atitude de determinação. Eu não quero mais isso. Eu quero ser firme com o Senhor. É difícil? Claro que foi. Ela teve mais quase 1 ano de acompanhamento, né? Mas hoje, por ela estar firme ali com o Senhor, no ministério dela, isso traz uma satisfação muito grande. Pastores, o tempo é curto, infelizmente, tem muita coisa ainda pra gente falar. Eu vou estender o convite para que vocês voltem outras vezes, pra gente continuar esses assuntos, né? Tem muita coisa a ser dita, e quero deixar o microfone aberto para que vocês deixem suas considerações finais aí. Olha só, nós queríamos, em primeiro lugar, agradecer, Diego, pelo convite aí, de estar aqui no Estúdio 304, e deixar para vocês nossas redes sociais, YouTube, Instagram, Facebook, socorre-me. Lembrando que nós não tivemos a oportunidade de trazer o livro, né? Verdade. Na verdade, acabou o estoque lá, enfim. Mas o nosso livro, no caso do livro para os homens, Liberto de uma Prisão Invisível, né? Entra lá, www.prisãoinvisível.com.br, você pode adquirir o livro. Lá tem livro, tem cursos, tem diversas ferramentas para você entrar nessa guerra, não sozinho, mas acompanhado com a nossa ajuda, porque juntos nós somos mais fortes. E as mulheres? E as mulheres também, tem um livro lá específico para as mulheres, que está lá no www.libertasparalibertar.com.br. Também temos cursos para as mulheres, para ajudar, e tem uns e-books para as esposas, que também é um outro caso, né, que elas não sabem, esposas feridas, que elas não sabem como lidar com o marido quando ele tem o vício da pornografia. Então tem um e-book lá para as mulheres que pode baixar também, para poder estar auxiliando aí nessa batalha. E os nossos cursos, e também se encontra nesse canal, no site do Prisão Invisível, né? Tá tudo ali agrupado ali juntinho, tá? Quero agradecer, Diego, aí que na próxima a gente possa falar um pouquinho mais também, mas tá aí as nossas redes sociais, e creio que foi um momento maravilhoso aqui, né? Que Deus vai alcançar vidas. Em nome de Jesus. É isso aí, pessoal. Então, ó, você que tá assistindo o programa aí, já deixa o seu comentário. O que vocês gostariam de perguntar para a próxima vez que eles vierem aqui, tá bom? E até mais. Valeu! Tchau, tchau. Ó, tudo claro.